Bem-vindos ao Debate, nosso espaço para cruzar ideias e explorar diferentes perspectivas sobre as questões mais complexas de hoje. Para começar, vamos pensar no tamanho do mundo. Em apenas 200 anos, a humanidade explodiu de 1 para quase 8 bilhões de pessoas. Sendo que, historicamente, a gente levou milênios para alcançar o primeiro bilhão, né? Exato. O relógio demográfico batia num ritmo muito lento e muito previsível. Mas hoje, no mundo desenvolvido, esse relógio não está apenas parando. Ele começou a girar para trás. Nossa, sim. Países inteiros estão literalmente encolhendo. E as populações estão envelhecendo rápido. As taxas de fecundidade, despencaram para muito abaixo do nível de reposição, que é de 2,1 filhos por mulher. E isso nos traz a nossa questão central hoje. Diante desse encolhimento populacional e da redução drástica da força de trabalho, as sociedades devem focar em se adaptar socioeconomicamente a essa nova realidade. Ou, por outro lado, devem intervir ativamente na demografia para tentar reverter esse déficit, né? Isso. E eu, pessoalmente, defendo que a adaptação socioeconômica, através de reformas estruturais e automação, é o único caminho viável. Porque, veja bem, as quedas nas taxas de natalidade são resultado de evoluções culturais profundas e, fundamentalmente, irreversíveis. Bom, eu enxergo essa questão de uma maneira bem diferente. Aceitar a adaptação de forma puramente passiva é uma ilusão insustentável. Eu estou convencido de que a intervenção demográfica direta é absolutamente necessária. Como assim? Seja por meio de mudanças radicais no mercado de trabalho para viabilizar a maternidade, ou pela abertura estratégica de fronteiras para a imigração. Sem isso, o que nós conhecemos como estado de bem-estar social vai simplesmente colapsar. O cenário está claro. Vamos entender então por que eu estou tão convencida de que a adaptação econômica é imperativa e a intervenção, é inútil. Quando olhamos para essa queda vertiginosa na taxa de natalidade global, não estamos diante de um mero acidente, sabe? Você diz que é algo natural. Sim, estamos observando o resultado direto do progresso humano. Pensa pelo lado prático de como a sociedade funcionava na chamada fase 1 da transição demográfica. Nós éramos sociedades agrárias. Sim, totalmente focadas no campo. Exatamente. No campo, uma criança era essencialmente um ativo financeiro. Um filho representava força de trabalho na lavoura a partir dos 6 ou 7 anos de idade. Hoje, com a urbanização consolidada, a dinâmica inverteu completamente. Virou um custo pesado. Um passivo financeiro gigantesco. Para você criar uma criança hoje no Brasil, projetando os custos com educação, saúde, moradia até o início da vida adulta, é uma fortuna. O investimento varia entre R$800 mil para uma família de classe média e pode passar tranquilamente de R$2 milhões nas classes mais altas. São 25 anos de investimento intensivo de capital antes que essa pessoa dê qualquer retorno financeiro. Olha, os números da vida urbana são assustadores, eu concordo. A conta financeira é altíssima mesmo. Pois é. E vai muito além da planilha de custos, né? O pilar central de toda essa mudança demográfica é o empoderamento feminino e a inserção definitiva da mulher no mercado de trabalho. A mulher deixou de ser relegada ao papel exclusivo de procriadora e cuidadora, sabe? Ela hoje tem autonomia financeira, busca consolidação profissional e tem a liberdade de decidir que só quer pensar em ter filhos lá pelos 35 anos. Ou simplesmente decidir não tê-los. Exato, para focar em outras realizações. Então essa não é uma crise que precisa ser consertada por burocratas, é uma evolução. É por isso que tentar reverter isso com políticas estatais pró-natalidade é remar contra a maré da história. Entendo o seu ponto. A solução real é adaptar a nossa economia a essa nova estrutura de famílias menores. Tipo, reformar a previdência, investir massivamente em automação e qualificar a mão de obra que a gente já tem. Bom, você descreve esse cenário como uma evolução gloriosa e inquestionável, né? Enquadrando a queda da natalidade como uma pura escolha livre. Mas eu pergunto, até que ponto essa escolha é realmente livre?
Como não seria livre? Até que ponto ela é coagida por um sistema econômico que pune severamente a maternidade? Você fala de adaptação econômica como se fosse uma simples questão de ajustar planilhas governamentais e aprovar reformas da Previdência, mas... É o que os governos fazem. Sim, mas o estado de bem-estar social é, na sua essência matemática, um sistema de transferência de riqueza entre gerações. Quem está trabalhando hoje paga a aposentadoria de quem já parou. Se a base da pirâmide encolhe muito rápido, a matemática implode. Certo. E quando os governos tentam adaptar isso, cortando gastos e aumentando a idade de aposentadoria, o que nós vemos? Protestos massivos, quebra-pau nas ruas da Europa, populações inteiras se levantando contra a perda de garantias básicas. Sim, há muita resistência. Mas a reação política não invalida a necessidade matemática da reforma, apenas ilustra o quão doloroso é o processo de adaptação à realidade. Aí que tá, a dor não é um mero efeito colateral da adaptação, ela é o sintoma de que a cura proposta está matando o paciente. É por isso que o problema precisa ser atacado na raiz demográfica. Você mencionou o empoderamento feminino. Que é essencial. Isso é um avanço civilizatório indiscutível, mas o baixo número de nascimentos hoje não reflete apenas a liberdade da mulher, reflete um mercado de trabalho que é profundamente hostil a quem decide formar família. Hostil em que sentido? Líderes corporativos de forma velada ou até aberta preferem contratar homens porque não querem arcar com os custos de uma licença maternidade, ou com a flexibilidade necessária quando um filho adoece, sabe? Bom, isso infelizmente acontece. A mulher sabe muito bem que engravidar no auge dos seus 28 anos pode significar o fim da sua ascensão na empresa. Portanto, a solução real exige intervir na demografia, reestruturando o ambiente de trabalho de forma radical para que a maternidade não seja uma barreira profissional. E também absorvendo ativamente a população jovem de outras partes do mundo. Olha, eu entendo porque você foca na estrutura do mercado, mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente sobre a real eficácia dessas políticas que tentam induzir o nascimento. O grande problema com a visão intervencionista é que ela subestima a força da gravidade cultural. Ok, me dê um exemplo. Vamos olhar para a vida real, para os países que estão desesperadamente tentando, entre aspas, comprar bebês. A Hungria, por exemplo. Eles chegaram ao extremo de estatizar clínicas de fertilização in vitro para baratear o acesso. Sim, o caso da Hungria é famoso. A Irlanda também implementou sistemas robustos de repasses financeiros para famílias. E qual é o resultado na prática? As taxas de fecundidade não sobem de maneira que resolva o déficit demográfico estrutural. Ficam ali estagnadas em 1,4, 1,5. Mas o fato de as medidas atuais não serem suficientes não prova que a intervenção seja falha conceitualmente. Prova que essas medidas são apenas band-aids numa fratura exposta. Eu não estou convencida por essa linha de raciocínio, porque a natureza da decisão mudou, sabe? Tentar reverter a taxa de natalidade apenas oferecendo subsídios estatais ou creches é como tentar fazer a água subir a montanha despejando moedas nela. Ah, entendi a analogia. A gravidade cultural já mudou de direção. As pessoas não querem ter 4 filhos, nem que o Estado pague a conta integral. Porque o tempo, a energia emocional, as noites sem dormir e as restrições de mobilidade, nada disso é compensado por isenção de impostos. Isso é um fator. Então, como você pode justificar que o Estado gaste bilhões tentando convencer as pessoas a terem filhos, quando a própria concepção moderna de realização pessoal mudou fundamentalmente? Eu adoro a sua analogia da água e da montanha, mas eu vou usá-la contra você agora. Manda ver. Você diz que despejar moedas não faz a água subir. E eu concordo. Mas o problema não é a água e não é a gravidade cultural. É a represa colossal que nós construímos no meio do caminho. O desejo humano de ter filhos não desapareceu misteriosamente. Ele foi suprimido. Suprimido pela economia, você diz? Exato. Quando políticas públicas na Europa focam apenas em dar um cheque para a família, elas ignoram a barreira estrutural que eu mencionei antes, que é a penalidade corporativa. Se o mercado prefere contratar um homem porque ele não engravida, a mulher não está fazendo uma escolha cultural puramente livre ao adiar a gravidez para os 36 anos. Quando o relógio biológico já torna tudo mais difícil. Exatamente.
Ela está fazendo uma escolha de sobrevivência econômica. Então, na sua visão, se mudarmos as regras trabalhistas, as pessoas magicamente voltarão a ter 3 filhos. Não magicamente, mas estruturalmente sim. Se nós implementássemos uma verdadeira intervenção, por exemplo, tornando a licença paternidade obrigatória e exatamente igual à licença maternidade em tempo e custo, Equiparar os 2 lados. nós forçaríamos o mercado a enxergar homens e mulheres com o mesmo risco, entre aspas, de ausência familiar. Estaríamos demolindo a represa. A intervenção demográfica não é sobre o Estado comprar bebês. É sobre neutralizar a hostilidade do sistema capitalista contra a família moderna. Sem consertar o mercado de trabalho, é claro que a natalidade não reage. Esse é um ponto interessante e bom. A ideia de equiparar os riscos de contratação faz sentido teoricamente. Mas sendo muito pragmática aqui, você está propondo uma engenharia social tremenda que demoraria décadas para mudar a cultura corporativa. Leva tempo, sim. Tudo isso para talvez, eventualmente, arrancar um aumento marginal na taxa de fecundidade. Enquanto isso, o relógio continua correndo, sabe? A base de contribuintes da Previdência continua encolhendo hoje. Mas, já que concordamos que aumentar a natalidade internamente enfrenta barreiras colossais, Sem dúvida. sejam elas puramente de preferência individual, como eu argumento, ou de hostilidade do mercado, como você defende. Vamos avançar para outra válvula de escape que você propôs para salvar o sistema, que é a imigração. Sim, e é aqui que a matemática demográfica oferece uma clareza que nós não podemos ignorar. Se olharmos para o globo, a transição demográfica não é um evento sincronizado. De forma alguma. Enquanto a Europa Ocidental, o Japão e a Coreia do Sul estão presos na fase 4, com excesso de idosos, falta crônica de jovens e hospitais fechando alas maternas por falta de bebês, outras partes do mundo estão explodindo. Partes do Oriente Médio e principalmente a África subsaariana estão vivendo o ápice da fase 2. Que é a fase da explosão populacional, certo? Mas as taxas de natalidade continuam altíssimas. Isso cria uma base da pirâmide etária extremamente larga, uma superabundância de jovens. O que pode ser um problema se não houver emprego. É o que acontece. Quando você tem milhões de jovens e um país sem infraestrutura para absorvê-los, você tem instabilidade. Foi essa grande massa de jovens insatisfeitos, sem acesso a emprego formal ou mobilidade social, que serviu de combustível para movimentos históricos recentes. Como a Primavera Árabe. Perfeito. Então veja o cenário global. Temos de um lado o hemisfério norte, rico, mas que precisa desesperadamente de jovens trabalhadores para limpar seus hospitais, programar seus softwares e sustentar sua previdência. E do outro lado? Do outro, continentes inteiros com jovens abundantes precisando desesperadamente de oportunidade econômica. Importar ativamente essa mão de obra resolve o déficit europeu instantaneamente. O quebra-cabeça se encaixa, entende? Olha, é um argumento sedutor. Matematicamente, as peças do quebra-cabeça realmente se encaixam de forma perfeita no papel. A sobra de um continente resolve a falta do outro. Mas você não pode governar um país e manter a estabilidade de uma nação baseando-se apenas em equações demográficas que são cegas para o realismo político. Como assim cegas? A teoria da imigração como panaceia colide violentamente com a natureza humana e com as dinâmicas sociais reais. Quando você propõe abrir as fronteiras e trazer milhões de pessoas para repor toda a demanda de mão de obra de um país como a França ou a Alemanha, Você reequilibra o déficit previdenciário. sim, mas você também gera, invariavelmente, uma fortíssima reação nas populações locais. Mas o medo do diferente, a xenofobia, é uma falha moral, né? Não deveria ditar a política econômica de sobrevivência de um país. Pode até ser uma falha moral, mas é uma realidade política inescapável. E ignorar isso é governar por uma utopia. Pensa na mecânica de como isso afeta as pessoas comuns. Quando há um influxo massivo de imigrantes, quem sente o impacto não é o executivo no seu escritório no centro financeiro. É a classe trabalhadora. É o trabalhador da base da pirâmide.
O aumento repentino na oferta de mão de obra pressiona os salários dos trabalhos braçais para baixo, ou, no mínimo, cria a percepção real de competição desleal por empregos e serviços públicos, sabe? Como vagas em escolas e leitos de hospitais. Isso gera tensão. E, além disso, há o choque cultural, o medo genuíno das populações locais de perderem a sua identidade histórica. E qual é a consequência direta de tudo isso? A ascensão fulminante de partidos populistas, a polarização extrema e a instabilidade institucional. A conta simplesmente não fecha no longo prazo. Entendo as complicações políticas. Depender da imigração em massa para salvar a economia é uma solução politicamente volátil demais. Você não salva o estado de bem-estar social se, no processo de tentar salvá-lo, você destrói a coesão social e desestabiliza a própria democracia que o sustenta. Olha, eu compreendo a gravidade da polarização política atual, mas abdicar de uma solução lógica e financeiramente necessária por medo da reação extremista é, francamente, uma capitulação. O papel das lideranças de Estado deve ser gerenciar a integração de forma inteligente. Gerenciar como? Investir em infraestrutura urbana e combater a desinformação. Pense na alternativa. Se nós fecharmos as portas, o colapso econômico virá de qualquer maneira, só que de forma muito mais silenciosa e letal. Deixando a população idosa à própria sorte? Sim, se o idoso europeu descobrir que a sua aposentadoria foi cortada pela metade porque não há contribuintes suficientes, ou se ele infartar e não houver um enfermeiro jovem no hospital para atendê-lo, a crise política gerada pelo empobrecimento generalizado será infinitamente pior e mais violenta do que as tensões migratórias que estamos vendo hoje. A escassez gera muito mais extremismo do que a integração. Bom, já que os países na fase 4 enfrentam esses impasses severos e complexos com ambas as formas de intervenção que você propõe, seja a lentidão das políticas de natalidade ou o atrito da imigração, exato, a nossa discussão precisa obrigatoriamente se voltar para quem ainda tem tempo no relógio. Vamos olhar para as nações que estão na fase 3 da transição demográfica. O caso do Brasil é perfeito para ilustrar o que precisa ser feito. O Brasil é um caso fascinante, mas que, sinceramente, ilustra os perigos da complacência com essa tal de adaptação. Eu já diria que ilustra a urgência da adaptação. Vamos entender a mecânica da fase 3. O Brasil encontra-se hoje com cerca de 65% da sua população na idade ativa, o que chamamos de população economicamente ativa, a PEA. A maior parte do país trabalhando. Exato. E como a taxa de natalidade já caiu nas últimas décadas, o número de dependentes na base da pirâmide, crianças e adolescentes, diminuiu consideravelmente. O Estado gasta menos com creches e escolas básicas. Ao mesmo tempo, o número de idosos no topo da pirâmide ainda não explodiu. O famoso bônus demográfico. Isso. A proporção entre quem trabalha e quem é dependente nunca foi tão favorável. É essa janela demográfica. Uma janela que tem prazo de validade, né? Exatamente. Dura cerca de 30 a 40 anos no máximo. E é por isso que o argumento da adaptação socioeconômica brilha aqui. Este é um momento exato em que o Estado não deve perder tempo inventando subsídios para as pessoas terem mais filhos. O foco absoluto, obsessivo, deve ser em adaptar a economia para alavancar essa força de trabalho gigante. Atraindo investimentos. Precisamos atrair indústrias, criar empregos de alto valor agregado, investir massivamente em educação técnica e superior e acumular capital de infraestrutura. A premissa mecânica é bem simples. Um país precisa enriquecer antes de envelhecer. Se nós usarmos essa massa de trabalhadores de hoje para aumentar a produtividade e construir riqueza agora, o país terá os recursos acumulados para suportar o custo do envelhecimento populacional lá na frente, quando chegarmos à fase 4. É puramente uma questão de eficiência alocativa. Mais uma vez, a sua teoria econômica soa impecável na sala de aula, mas
Esbarra na cruel realidade das nossas estruturas sociais. Você fala de aproveitar o bônus demográfico como se fosse um processo natural, sabe? Quase como colher frutos maduros de uma árvore, desde que o governo faça um mínimo de investimento. É o caminho lógico para o desenvolvimento. No entanto, os fatos mostram uma constatação duríssima. O Brasil está jogando o seu bônus demográfico no lixo. Como assim no lixo? O país está crescendo, mal ou bem? Crescendo, mas não desenvolvendo o potencial dessa janela. Nós temos a maior parte da população na idade certa para produzir riquezas, sim, mas qual é a realidade deles? Um índice crônico de desemprego, um vasto oceano de trabalho informal e subemprego. A informalidade é alta mesmo. O que significa, na prática, ter 65% da população em idade ativa se uma parcela gigantesca dessas pessoas está dirigindo por aplicativos 16 horas por dia, sem nenhuma seguridade social, sem depositar um centavo para a própria aposentadoria futura. Ou vendendo produtos em semáforos. Exatamente, por absoluta falta de qualificação. Olha, isso evidencia falhas históricas em políticas de educação e gestão macroeconômica, não falhas na teoria demográfica em si. De país desenvolvido, com o topo de idosos alargado e a base estreita, mas mantendo a economia, a profunda desigualdade e a precariedade de um país emergente. É o pior dos dois mundos. É um cenário preocupante. Isso prova o meu ponto central contra a sua visão de adaptação passiva. Apostar apenas na passagem do tempo econômico, acreditando que o mercado vai absorver essa galera por gravidade, sem resolver as distorções estruturais de inserção no mercado, é uma armadilha. Não adianta absolutamente nada ter milhões de adultos jovens se não há uma arquitetura social desenhada para alocar essa força de forma justa e formal. E qual seria a saída? Se a intervenção pesada na garantia de direitos trabalhistas e na qualificação forçada não acontecer agora, esse bônus não nos deixará ricos. Ele apenas garantirá uma geração futura de idosos miseráveis vivendo sem aposentadoria. O bônus vira um ônus irreversível. Acredito que chegamos ao núcleo da nossa discordância e já podemos começar a sintetizar nossas visões. Do meu lado da mesa, as dinâmicas globais são claras. A transição demográfica não é um erro de percurso que pode ser consertado por vontade política ou engenharia social, sabe? Ela é uma força gravitacional do desenvolvimento humano. Ela é impulsionada pela urbanização, pela mudança na natureza do trabalho e, principalmente, pela irreversível e muito bem-vinda autonomia feminina. Aceitar e se adaptar racionalmente a esse envelhecimento populacional através de reformas maduras, como as da Previdência, como o ajuste contínuo da Previdência, o avanço da inteligência artificial para compensar a falta de braços e o aproveitamento intenso da força de trabalho existente. Esse é o único caminho pragmático. Tentar forçar a máquina do tempo a voltar, seja através de incentivos natalistas infrutíferos que não mudam a cultura ou arriscando o tecido democrático de uma nação com imigração desregulada apenas para tapar buracos de curto prazo, é ignorar a realidade de que a estrutura da nossa espécie mudou para sempre. Bom, e do meu lado o resumo é que aceitar o declínio demográfico e o envelhecimento dizendo que é apenas evolução, sem lutar ativamente contra as barreiras que sufocam a formação de famílias hoje, é assinar a sentença de falência de tudo que conquistamos como sociedade solidária. A questão do estado de bem-estar. Exato. A queda vertiginosa da população não é apenas o fruto do progresso educacional. Ela é o sintoma de um sistema econômico que esmaga os trabalhadores com custos de vida absurdos, pune as mães no mercado corporativo e fecha os olhos para a interdependência global. Nós não podemos nos adaptar passivamente à nossa própria extinção econômica, enxugando aposentadorias até não sobrar nada. Temos que mudar o sistema, então. Precisamos intervir nas regras do jogo. Isso significa forçar um mercado de trabalho verdadeiramente igualitário para homens e mulheres, despenalizando a maternidade, e significa assumir a responsabilidade ética e a necessidade matemática de integrar de forma inteligente as populações mais jovens de regiões emergentes. Aceitar a redução sem lutar contra suas causas sistêmicas é escolher o caminho do definhamento, onde um punhado de jovens sobrecarregados terá que carregar o peso de sociedades inteiras nas costas. Olha, apesar das nossas abordagens diametralmente opostas sobre como os governos devem agir no futuro,
Há um ponto de convergência inegável na nossa discussão de hoje. A demografia não é apenas uma teoria abstrata ou um gráfico numa planilha de economista. Com certeza não. Ela é a força silenciosa que dita as regras do jogo. Ela delineia os níveis futuros de tributação, a inovação tecnológica, as disputas geopolíticas e, no limite, a essência do que significa envelhecer com dignidade ou na miséria. Sem dúvida. E para países que estão no meio dessa travessia, como o Brasil, a mensagem das pirâmides etárias é um alarme disparando no escuro. O tempo que a sociedade tem para enriquecer, para desenvolver sua capacidade de gerar valor e formalizar sua força de trabalho está se esgotando infinitamente mais rápido do que muitos líderes políticos gostariam de admitir. Convidamos você, que nos acompanhou até aqui, a olhar para o seu próprio ambiente, para o custo da sua cidade e a refletir sobre os mecanismos invisíveis que moldam as suas escolhas de vida e o futuro do seu país. Voltando àquele relógio lá do nosso início, as engrenagens da demografia não vão parar só porque nós não sabemos como lidar com elas. Elas continuam girando impiedosas. Não esperam por ninguém. Exato. A verdadeira questão que fica é: vamos apenas nos encolher e observar os ponteiros avançarem para o fim de uma era, ou teremos a audácia de intervir e ajustar o maquinário enquanto ainda há tempo? Uma provocação excelente para encerrarmos. Encerramos nossa edição de hoje, deixando a resposta a essa questão totalmente aberta para você construir. Até a próxima!